Salve galera do Física tudo bem? Então, pessoal aí que está acompanhando a minha série de aulas para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, já deixa o like aqui nesse vídeo, mais um vídeo da série, acho que essa é a aula 5, se eu não estou enganado. Hoje eu vou tratar de dois temas. Primeiro, um jeito que o mundo vai acabar com certeza, e o outro são unidades astronômicas. Então, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, quem ainda não é inscrito, isso aí ajuda muito, né, no crescimento do canal, na divulgação dos meus vídeos, e aí vai chegar em mais pessoas que precisam também desse conteúdo aí para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e também professores que vão ganhar acesso a esse, né, vão conhecer o canal com os outros vídeos que tem lá. Bom, eu estou aqui ao vivo na Twitch de novo, né? Então até o dia 18 de maio, que é sexta-feira que vem, eu vou fazer live todos os dias à noite, uma hora e meia mais ou menos de duração. E aí, sempre falando de assuntos que vão cair na Olimpíada Brasileira de Astronomia. E você que está vendo esse vídeo aí pelo YouTube, não perca a live de quinta-feira e de quarta-feira, que é onde eu vou falar das contas, né? Porque na Olimpíada Brasileira de Astronomia também tem algumas contas, vou relembrar como faz cálculos aí com notação científica e vou resolver algumas provas passadas, né? Vou mostrar para vocês aqui algumas resoluções de provas passadas para vocês saberem mais ou menos como que é essa Olimpíada, para vocês saírem bem aí, talvez até ganhar uma medalha. Beleza? Então, hoje eu vou começar aqui já falando, né? Vou até mudar de cena aqui, ó, que é as 6 maneiras do mundo acabar, né? Então, deixa eu abrir aqui até a projeção para mim. Bom, qualquer coisa aí, o pessoal que está me vendo ao vivo, vai lá no chat e também faça suas perguntas, certo? Bom, essa aula de hoje é para expor para vocês as maneiras que o mundo pode acabar, né? Então, o nosso planeta, ele tem recursos finitos e uma hora ele vai acabar, com certeza. E aí eu vou mostrar 6 tipos de finais que a Terra, a vida aqui na Terra pode ter, né? E a Terra também. Então, vamos lá. Deixa eu falar para vocês, né? Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, meu campus é o campus de São José, e lá eu tenho um projeto que chama Olhar o Céu é para Todos, Astronomia para Todas as Idades. Essa palestra aqui faz parte desse projeto, foi desenvolvida por alunos desse projeto, tá? E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, tem a página do Face, que é Olhar o Céu é para Todos, né? Entrem lá, aqui é o símbolo do grupo de astronomia que a gente tem lá em São José. Beleza. Então, o mundo pode acabar de 6 maneiras, né? São essas 6 que estão elencadas aí no PowerPoint. E o primeiro são os efeitos climáticos, né? Então, a gente pode acabar com a vida aqui através das coisas que o homem contribui, né, para alterar o clima, mas não só o homem também, né? A Terra em si, ela é uma coisa que vai se modificando com o tempo, né? Teve a era glacial, tempos atrás, que a Terra esfriou muito, agora ela está numa fase que está esquentando muito. Muitos dizem que esse aquecimento é devido à ação do homem, e eu acredito que seja, né? Por causa que ele está mudando muito a atmosfera, e aí gera os efeitos que a gente conhece, efeito estufa, El Niño e por aí vai, mudanças climáticas, e essas mudanças podem gerar essa foto triste aqui que a gente está vendo, que é um urso polar tentando sobreviver no último pedacinho de geleira. Então, essas mudanças elas podem ir acabando com a vida, por quê? Porque a gente está habituado a viver num certo clima, né? Nosso corpo e os seres vivos em geral, eles são acostumados a viver em determinado clima. Quando você muda o clima, o corpo precisa acompanhar essa mudança, mas essa mudança do corpo não é tão rápida. Isso aí faz com que tenha uma devastação, né? E de algumas espécies entram até em extinção, e as que sobrevivem têm que se adaptar à nova clima. E aí pode gerar mudanças na cadeia alimentar, isso aí pode gerar falta de alimentos para determinadas, e aí gera o fim da vida na Terra. Isso aí é uma coisa que pode acontecer. A segunda causa que a gente pode acabar com a vida é uma causa biológica, né? Vem uma doença que a gente não descobre a cura e ela acaba matando seres vivos, né? Isso aí acontece, por exemplo, aqui está acabando com os macaquinhos aqui da região da Mata Atlântica, a febre amarela, né? Ela está atacando. Se não conseguir uma solução para esse problema, ela vai extinguir alguns tipos de macaquinho da Mata Atlântica.
O ebola veio aí um tempo atrás, e aí o pessoal da África sofreu muito com essa doença. Então pode vir uma superbactéria, por exemplo, que o ser humano não consiga lidar e acaba com a vida humana aqui na Terra. Então as causas biológicas são muito perigosas, né? É um dos jeitos que o mundo pode acabar, o mundo como a gente conhece. O terceiro é meio ficção científica, né? Mas não sei se vocês viram, né? Não sei se nem se compensa mostrar para vocês aqui, mas é o domínio das máquinas, né? Tem robô já dando mortal. E aí o robô com inteligência artificial pode criar uma consciência, ver que o homem é o que faz o mal para a Terra, e aí essa consciência da máquina fazer se voltar contra nós seres humanos que criamos as próprias máquinas, né? Isso aí é meio ficção científica, né? Exterminador do futuro, mas é um dos jeitos que o mundo pode acabar, né? Isso aí é um pouco mais estranho. Guerra nuclear. Bom, vocês viram essa semana aí, o Trump foi lá, tirou o poder do Irã de construir usinas nucleares, falando que o enriquecimento do urânio é para fazer armas nucleares, e aí começa essa briga de lá e de cá. Ou seja, Coreia do Norte, agora que está se falando um pouquinho mais com a Coreia do Sul, mas antigamente tem uma tensão muito grande, alguns anos atrás, e aí uma hora pode ter uma guerra nuclear, né? E tem vários países que têm armamento nuclear, né? Entre eles, os que têm mais armamento é os Estados Unidos e a Rússia, né? Porque é a antiga União Soviética, mas também tem outros países que têm armamento nuclear. Se eu não estou enganado, a França possui armamento nuclear, o Paquistão, a Índia, né? A China, tem alguns países que têm. E aí, se estourar uma guerra nuclear, vai ter mudança climática, vai ter causa biológica, vai ter todas essas outras catástrofes de uma vez, né? Então a vida acabaria. Outro modo é o que a gente chama de efeito bola de neve, ou seja, a gente vai somando várias coisas que uma hora o mundo vai acabar. Né? Então você vai soma efeito climático com causa biológica, com guerra nuclear e assim vai, né? Com extinção das espécies, mudança do ecossistema. Isso aí tudo gera a morte do mundo. E o que a gente vai tratar aqui hoje, né, que são os efeitos astronômicos. Por isso que é importante essa palestrinha aí falando para a OBA 2018. Né? Quais os eventos astronômicos que podem acabar? Esse aqui, ó, na ilustração, está mostrando o que aconteceu aqui, né, um tempo atrás, que dizem pelas teorias que os dinossauros foram extintos devido ao impacto do meteoro, né, do meteoro que bateu na Terra. Um asteroide, né, não sei. Bom, isso aqui pode acontecer, né? Todo dia caem meteoros na Terra, tá? Eles são de menor tamanho, né? Os asteroides que impactam aqui, né? Os meteoroides, eles são pequenos, mas eles acabam caindo aqui na Terra, sim. Bom, ainda não tem nenhum dessa dimensão vindo para cá, mas é um evento astronômico que pode acabar com o mundo, né? Se um negócio desse tamanho cair aqui na Terra, acabou, né? Até, mas e se não cair em cima de onde eu estou? Não interessa, só a onda de choque, que é a atmosfera se espalhando, isso aí faria um vento tão grande que você seria esmagado por esse vento e você morreria. Então todo mundo da Terra morre se um meteoro desse cair. Só um minutinho, pessoal. Bebi, para. Bom, e dos eventos astronômicos, pô, esse aqui depende um pouco mais de sorte, né? Pô, um meteoro vem e atinge a Terra, é uma coisa um pouco mais de coincidência. Mas tem um evento astronômico que eu tenho certeza que vai acontecer, e é esse que a gente vai falar aqui na aula de hoje, né? Pode ser aqui, ó, um meteoro que vem atravessando, isso aqui é uma ilustração, né? Um astronauta vendo da Lua a Terra sendo atravessada por um meteoro. Aqui, ó, tá a Terra sendo... Caramba, não sei o que é essa foto, não. Bom, choque de galáxias, né? Tava o GIF aqui. É o GIF de choque de duas galáxias. Então, a nossa galáxia se juntar com outra e começa várias estrelas e tal, a Terra vai sofrer muito com isso. Pode ser que acabe a vida aqui na Terra. Ou esse daqui de cima, que é o que a gente vai falar hoje, que é o certeza que vai acontecer, né? Esse aqui pode ser, mas esse daqui, ó, vai acontecer. O que é isso aqui? O Sol nosso, ele vai se expandir e uma hora ele vai engolir a Terra. Isso aí é 100% certeza que vai acontecer. Professor Arthur, mas quanto tempo vai demorar isso aí? Alguns milhões de anos, né? Alguns milhões de anos. Mas isso vai acontecer. Então, de todos esses, qual que a gente não vai poder escapar?
é esse, né? Nosso fim será pelo Sol. Esse a gente tem certeza. A gente pode controlar a parte dos efeitos biológicos, pode tentar voltar o clima atrás, as máquinas a gente pode ter controle sobre elas e vai controlando, controlando, mas o Sol não tem controle e eu vou mostrar para vocês nessa aula por que, que não tem esse controle, beleza, pessoal? Então, nosso fim, com certeza, se tudo isso der errado, né, o fim do mundo, todas essas maneiras derem errado, essa aqui não vai dar. Né? O nosso fim será pelo Sol, que é essa estrela nossa aí que está mais próxima, né? Aqui, ó, falei na primeira aula do sistema solar, mas aqui estão as manchas solares, tá? Bom, o que é o Sol, né? Já falei um pouquinho, mas vou repetir aqui, ó. O Sol é uma estrela, ela tem a classificação tipo G, ela fica na Via Láctea e no braço de Órion, né? O diâmetro dela é o diâmetro dela é 1.392 bilhões de metros, ou seja, 109 vezes o diâmetro da Terra, tá? E ele tem essa estrutura aqui, ó, né? Então, o Sol ele tem essa estrutura, ele tem a coroa, a cromosfera, a fotosfera, a superfície, né? A subsuperfície. E as áreas aqui de dentro, o calor ela se propaga por convecção, né? A parte mais externa, aqui por radiação e aqui é o núcleo solar, né? Então, essa aqui são as partes do Sol. O que, que a gente vê? A gente vê essa parte aqui, ó, a cromosfera, né? Aliás, desculpa, a gente vê essa parte aqui, ó, a fotosfera, né? É isso que a gente vê. Quando dá um eclipse solar, a gente consegue ver a coroa solar, que é essas manchas aqui, ó, que tem em volta. Isso aí a gente consegue ver ou por telescópio ou em um eclipse. Então, a temperatura média do Sol é 6.000 Kelvin, né? A escala Kelvin aqui, escala usada pela ciência, ela é 273 a menos do que a escala dos Celsius, tá? Então, 273 a mais, desculpa, do que a escala dos Celsius. Então, ó, superfície 578, 5.778 Kelvin. A coroa solar, que é essa parte aqui onde estão as explosões, aqui mais externa, ela tem 5 milhões de Kelvin, ou seja, muito quente, e o núcleo, que é essa parte aqui mais interna, 15 milhões de Kelvin, tá? Então é a região mais quente do Sol, é o núcleo, onde está acontecendo a maioria das explosões nucleares, né? A fusão nuclear está muito ativa aqui no núcleo. E a coroa é muito quente, né? Deu para ver aí, ó, 5 milhões de Kelvin, beleza? Então, bora lá. Como que o Sol nasceu? Eu expliquei isso aqui, né, no sistema solar, mas vale a pena falar de novo. Devido a uma explosão de uma estrela maior que o Sol, uma supernova, sobrou uma nuvem de gás aqui em uma região do espaço. Essa nuvem de gás ela vai se condensando, né, através da atração gravitacional, ela vai vindo, vindo, se juntando, e aí forma uma coisa que a gente chama de protoestrela, que é isso daqui, ó. E aí nessa protoestrela já começa a ter algumas fusões nucleares, ou seja, o núcleo já começa a ficar ativo, ela começa a emitir luz. Do giro dessa própria protoestrela vai saindo um disco, né? As coisas mais leves vão indo para longe e o material mais pesado, que é devido à explosão da supernova que teve, vai ficando mais próximo. Isso aí, ao longo do tempo, com o giro, vai se formando os planetas, né? Os planetas rochosos mais perto, com material mais pesado, e os planetas gasosos com os materiais mais leves aí. Beleza? Bom, vou colocar um videozinho aqui, ó, que explica mais ou menos isso que eu falei, né, ó. Então aí tá uma nuvem de gás, né? Essa nuvem de gás, ó, lá dentro no núcleo se condensa, começa a ter a fusão nuclear, ó. Aí são os átomos de hidrogênio batendo, gera-se uma protoestrela, né? Dessa protoestrela formada sobra um monte de coisas, as coisas mais leves para fora, as mais pesadas para dentro. Essas coisas mais leves aí começam a se juntar por atração gravitacional. E aí, depois que se juntou, ó, a Terra estava assim, ó, cheia de vulcão, muito quente, porque estava próximo ao Sol, e aí ela começa a esfriar e fazer a crosta terrestre, né? E aí, depois de bilhões de anos, começa a surgir a água, tal, tem todo um processo por trás aí que os geólogos estudam. Por isso que o interior da Terra é quente ainda, né? É feito de magma, né? O magma é muito quente por causa desse processo de formação que teve aí. Bom,
E a cor e o brilho das estrelas? Eu falei para vocês que o Sol é uma estrela tipo G. E aí tem as estrelas gigantes, que são as tipo O brilho é mais para o branco azulado. As estrelas tipo B, A, F, G, M, K, né? São as ordens de brilho das estrelas. O, B, A, F, G, K e M, né? Então tem uma sequência aí para decorar, não sei, pode bolar uma frase. A que eu conheci é meio machista, né? Na época era Oh, be a fine girl and kiss me. Hoje em dia acho que não é legal decorar essa aí não, em inglês, né? Então O, B, A, F, G, K, M, né? O, B, A, F, G, K, M. Na época que fizeram essa escala, começava a mais brilhante e ia ficando mais fraca ao longo do alfabeto. Só que perceberam que essa escala não ficava muito certa, né? Porque a O é uma estrela supergigante, ela é muito mais, ela tem um brilho muito maior e é muito mais massiva. Então a ordem ficou essa. Então, ó, vocês podem ver que o Sol é uma estrela pequena e amarela, né? É uma estrela fraca, fria. As estrelas mais quentes são essas aqui, a O, a B e a A, e as maiores, tá? Então o Sol é muito menor do que uma estrela tipo O, por exemplo, tá? Bom, então a classificação é importante que vocês saibam para a Olimpíada de Astronomia. E aí, ó, tem algumas características. A tipo O, na superfície, tem 33.000 Kelvin, enquanto a tipo G, que é o Sol, tem 6.000. Ó, as cores, né? Cor convencional é o azul. A B, ela tem de 10.000 a 30.000, é o azul para o branco. As estrelas tipo A, né? São de 7.500 a 10.000, né? E elas têm uma cor mais branca. A F mais amareladinha para o branco. O G amarela. A K laranja e a M a vermelha, né? São as estrelas menores, né? As mais pequenininhas. E aí aqui está a escala de temperatura aí que vocês podem ter curiosidade de saber. Bom, tem uma coisa que chama sequência principal de uma estrela. Quando a estrela se forma, dependendo da nuvem de gás que a formou, ela vai ter uma quantidade de massa. E essa quantidade de massa vai definir o futuro da estrela, né? Isso aqui a gente chama de diagrama HR, né? Essa figura aqui, ó. Então, as estrelas tipo M, elas estão aqui, ó. Ou seja, elas têm uma massa, né? Ela tem uma massa pequena, ou seja, elas são muito pequenas. A temperatura, né? Aqui embaixo tá a temperatura, essa escala aqui de baixo é a temperatura, é em torno de 2.500, é uma temperatura baixa. A luminosidade é baixa, né? Por que, que a luminosidade em relação ao Sol é baixa? Porque ela é uma estrela já fraquinha, ela tem pouca reação, né, de fusão nuclear para liberar luz, tá? Enquanto as estrelas mais massivas, elas liberam mais luz, né? E a magnitude delas é maior, ou seja, o brilho no nosso céu é maior. Então aqui, ó, estão as estrelas tipo O, né? Tem algumas estrelas famosas aqui, ó, Alfa Cruz, a Mimosa, são todas estrelas tipo O, né? Se eu não me engano, Beta Centauro, Spica, tal, são estrelas tipo O, né? São gigantes, né? São bem grandes as estrelas. E são bem quentes, né? De 30.000 a 20.000 Kelvin, tá? 30.000 aqui, ó. As estrelas tipo B estão aqui, as estrelas tipo A, e tem Rigel, que é da constelação de Órion, né? Tá aqui. E aí vem, né? As tipo A, tem várias separações aqui, as tipo F, G, né? O Sol tá aqui, ó. Esse aqui é o Sol, é bem pequenininha. Tem estrelas tipo G maiores, tá? E aqui, ó, estão as gigantes vermelhas e as supergigantes, tá? São estrelas que são muito grandes, porém têm uma massa muito pequena. Por quê? Porque teve uma expansão, né? Uma explosão, e eu já vou explicar isso para vocês. Então, a sequência das estrelas é essa aqui, ó. Dependendo da massa, ela se encaixa nessa sequência principal aqui, ó. Se ela for mais massiva, ela vem para cá, né? Vai ter muita fusão nuclear. Se ela for menos massiva, ela desce para cá. E aí, isso aí define a morte da estrela. Ou seja, as estrelas que estão aqui nessa faixa, elas vão morrer de um jeito. As que estão nessa faixa vão morrer de outro. E as que estão aqui nessa faixa vão morrer de outro. E aí eu vou falar um pouquinho das mortes das estrelas daqui a pouco, né? Como assim? A estrela morre? Ela nasceu de uma nuvem de gás e uma hora ela vai evoluir e vai morrer de alguma maneira, tá? Então, essa aqui é a sequência principal, né? Isso que chama no diagrama HR. Bom,
Acho que eu ouvi alguma coisa, deixa eu ver se teve algum... Não, beleza. Bom, então aqui ó, tem outro tipo de diagrama HR, ó, sequência principal, as supergigantes estão aqui, ó, o Sol está aqui, ele vai evoluir para uma gigante dessa aqui, ó, tá? A princípio o Sol vai seguir esse caminho aqui, ó, vai vir para uma gigante vermelha que a gente fala. Bom, a estrela 11, ó, Betelgeuse, essa aqui, ó, é aquela também estrela da constelação de Órion, né? De Órion. As estrelas A6 aqui, ó, Alfa Centauro, tá vendo? É praticamente o tamanho do Sol. A 7 aqui é o Sol. Tem algumas anãs brancas, né? A 2, ó, em Eridani B, e a 8, Procyon B também, né? Que deve ser beta, provavelmente. Então, as estrelas pequenas estão aqui embaixo, as estrelas grandes estão aqui em cima. Essa aqui, ó, é a taxa que emite energia em relação ao Sol. Né? Aqui é o Sol, as que emitem menos que o Sol estão aqui embaixo, as que emitem muito mais que o Sol estão aqui em cima. As supergigantes também estão aqui nessa faixa, certo? Então é um diagrama bem parecido com o outro, só que está em português. Aí acho que fica mais claro para vocês entenderem. O que vocês têm que entender principalmente é o ciclo do Sol. Né? Cair esse diagrama aqui na Olimpíada de Astronomia é muito raro, mas é legal que vocês conheçam. Bom, e aí? O que tem dentro de uma estrela, então, para que ela libere essa energia, libere luz? Tem isso daqui, ó. Opa! Ó. Esse aí é o Sol, ele está girando, né, numa protoestrela, está começando a formação e aí começa a acontecer a fusão nuclear, né? Então, o interior da estrela, ele é caótico, né? Ele tem muita coisa lá, muitos átomos, né? E esses átomos estão numa velocidade muito alta. Por que eles estão numa velocidade muito alta? Porque eles estão sob uma pressão muito grande, né? Por gravidade, a estrela vai jogando os átomos um contra os outros e aí começa a ficar todo mundo agitado. Imagina o metrô, para quem não conhece São Paulo, né? É o metrô da Sé às 6 da tarde. O metrô da Sé, São Paulo inteiro quer fazer baldeação na Sé, às 6 da tarde. Então fica impossível, ou seja, todo mundo é comprensado e aí fica aquela pressão, você quer se mexer e tal. Então é isso que acontece nas estrelas. Se eu sou astrônomo, Azitoide? Não, não sou astrônomo, eu sou físico. Eu sou professor de física, com uma paixão muito grande pela astronomia. Eu fiz 3 anos do curso de astronomia, mas não terminei, pretendo terminar. Quando eu terminar o doutorado, eu vou atrás de terminar esse curso, aí sim eu posso falar para você que eu vou ser um astrônomo também. Beleza? Então não sou. Mas valeu pela pergunta. Bom, depois que... então, todas essas coisas que eu estou falando para vocês eu aprendi durante o curso de astronomia, né? Faltou 1 ano e pouco para eu terminar o curso e aí concretizar esse sonho aí. Esse próximo vídeo aqui, ó, mostra um pouquinho das explosões solares, né? O que vai acontecendo, ó. A fusão lá dentro é tão grande que os átomos eles vão se chocando e vão fazendo energia. E dessa energia acontecem essas explosões aí. Isso aqui, pessoal, não é montagem, tá? É um vídeo real, né? É um vídeo gravado por um telescópio da NASA, tá? Esse telescópio ele fica apontado para o Sol e consegue tirar essas imagens dessas explosões aí, tá? Então, quem quiser, procura no site da NASA. O site da NASA, pessoal, é um dos melhores sites para informação sobre astronomia. Lá você vai achar vídeos, fotos, curiosidades. Está em inglês, né? Obviamente, a NASA é uma instituição americana, mas os vídeos assim dá para entender pelos nomes. Os nomes são bem similares aos nomes em português, né? Não foge muito. Bom, então de onde vem essa energia que faz essas explosões aí, ó, que estão nesses flares aqui, ó, né? De onde vem essa energia que joga a massa aqui, ó, do Sol e aí por gravidade essa massa volta, né? Porque se uma explosão dessa aqui chegasse aqui na Terra, por exemplo, já era, é o fim da Terra, só uma explosão dessa aí, que é uma energia muito grande, tá? E a Terra, ela cabe umas 10 terras aí só nesse buraquinho aí, tá? É muito grande, tá? Essas coisas aqui, né? A escala do Sol é muito grande. Ô, da hora, Zintódio. Bem legal. Você está fazendo aonde? A graduação. Bom, vamos lá. De onde vem essa energia? Essa energia aqui, ó, vem da fusão. 2 átomos de hidrogênio se juntam
e fundem no hélio. E aí sobra uma massinha aqui, ó, um nêutron, e aí eles têm menos massa, certo? Essa massa menor faz com que libere energia nesse processo. Então eu tenho um átomo de hidrogênio valendo 1, outro átomo de hidrogênio valendo 1. Quando eu junto, não dá 2, dá um pouquinho menos que o 2, que é o hélio. E aí esse um pouquinho menor que 2 libera em energia, tá? Então, ó, tem, olha lá, dois prótons se juntam e vão se formando em novo átomo. Beleza? Então, dois átomos, isso que é fusão nuclear, né? Vem dessa fonte de energia. Dois átomos se juntam, né? E é uma repulsão tão grande, imagina, dois prótons para se juntarem, né? Então, precisa de uma energia muito grande. Aí, quando eles se juntam, eles liberam essa energia que estão fazendo esse repelir, né? É mais ou menos esse processo de fusão nuclear. Em Maringá. Sim, me formei na USP, estou fazendo doutorado lá. Muito legal, conheci a Universidade Estadual de Maringá. Fui numa formatura de uma amiga minha que fez medicina aí, na UEM. Bom, os prótons, eles estão se batendo, né? Os átomos de hidrogênio estão se correndo com altas velocidades por causa da pressão, e aí um bate no outro. Isso aí por causa da pressão, ó, que o Sol tenta, por gravidade, ele vai se juntando, né? E vai fazendo com que os prótons eles fiquem cada vez mais perto um do outro e aí começa a fazer esse sistema de fusão nuclear. Ou seja, você precisa de uma energia muito grande para conseguir juntar dois átomos. Isso é só possível nas estrelas, por quê? Porque o Sol é gigantesco e aí ele faz com que a pressão seja muito grande das partículas que estão lá e aí elas têm energia suficiente para conseguir um positivo com outro positivo, que são os prótons, se juntar e fazer o núcleo atômico do hélio. Tá? Isso aí é bem complicado fazer. Tanto que a gente consegue simular hoje em dia aqui, né? Tem os laboratórios que chamam tokamak. Esses laboratórios, eles conseguem fazer essa fusão nuclear, só que você gasta muita energia para fazer com que os átomos de hidrogênio comecem a girar numa velocidade muito alta a ponto de acontecer o choque e fazer a fusão. Então ainda não compensa financeiramente geração de energia através da fusão nuclear, porque você gasta mais energia para gerar a fusão do que a energia gerada pela própria fusão, né? Bom, e aí, ó, esse aí é o tokamak, ó. Aqui é a fusão nuclear feita num laboratório, né? Instituto de Plasma de Física, COMPAS. Olha lá, tá bem em câmera lenta, tá o tempo aqui, ó. Tá na escala de milésimos de segundo aqui, ó, tá? São 1000 milissegundos. É bem devagarzinho. E aqui, ó, a velocidade do gás aqui, ó, tá tendo um aumento de energia, o hidrogênio começa a bater um no outro, começa a se chocar, até que tenha a fusão nuclear, fazendo que libere essa energia dessa explosão, né? Então essa energia liberada aí é o que acontece no Sol. Esse processo aí, a gente já está conseguindo reproduzir ele aqui na Terra, já faz bastante tempo que reproduz, tá? Isso aí é da década de 70, 80, esses laboratórios aí de plasma, né? Fusão nuclear. Olha lá, essa aí foi a explosão. Certo? Então, o Sol produz energia através da fusão, e aí começa uma grande briga das forças, né? Porque o Sol, ele tem a gravidade, né, a atração da massa dele atraindo para ele, né? Igual aqui na Terra, né? A Terra, ela atrai tudo para ela, né? A gente aqui não está flutuando, por quê? Porque a Terra está atraindo e nós estamos aqui na Terra. Então tem a gravidade do Sol, faz ele se comprimir cada vez mais. Mas ao mesmo tempo ele está explodindo lá dentro. Então tem a força da fusão fazendo uma explosão. Explosão é tudo para fora. Então tem essa briga dessas duas forças, a gravitacional e a da fusão nuclear, né? Então, o Sol, ele tem massa suficiente para se atrair gravitacionalmente. Mas isso gerou um problema, porque começou a acontecer fusão e começou uma força gigantesca para fora, né? Então tem essa briga dessas duas forças. E não é só o Sol, né? Todas as estrelas têm essa briga, tá? Todas as estrelas. Bom, e aí, que resume, né?
tinha que ser o Einstein mesmo, né? O Einstein criou essa fórmula aqui, ó, que é essa foto aí tradicional dele com a língua para fora, mas essa fórmula aqui, ele fala assim, o Einstein falou, ó, a energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, se eu pegar um pouco de massa, eu consigo transformar em energia. E no começo do nosso universo foi ao contrário, né? A gente tinha só energia que começou a se transformar em massa. Então essa transformação vale para os dois sentidos, né? Eu consigo pegar a energia e transformar em massa e consigo pegar massa e transformar em energia. Então no Sol está acontecendo isso. Eu estou pegando massa, né? Eu pego dois hidrogênios junto, perde um pouco de massa em forma de energia. Então através dessa equação, o nosso Sol ele está liberando energia. Se ele está liberando energia, ele está perdendo massa. E aí voltando aqui, ó, se ele está perdendo massa, essas duas forças aqui que hoje em dia estão sendo iguais, né? A força da gravidade é a mesma força de fusão, então o Sol ele nem está se comprimindo, ficando pequenininho, e nem está expandindo, ele está no mesmo tamanho. Se ele está no mesmo tamanho, quer dizer que essas forças são iguais, né? São de igual intensidade. Bom, mas aí o Einstein veio com essa fórmula que é, pô, como que o Sol libera energia? De onde está vindo a energia do Sol que a gente sente? Né? Principalmente o calor do Sol, né? Que a gente o ser humano mais utiliza, né? Sempre falando do tempo, hoje vai estar ensolarado, hoje vai estar calor, é um dos tipos de energia que o Sol libera, né? Mas ele libera luz, né? Hoje agora está de noite, por quê? Porque o Sol não está virado para a gente, né? O Sol está do outro lado da Terra. Então, ele também libera energia em forma de luz, ele libera energia em forma de raio-x, em raio-gamas e assim por diante. Da onde está vindo toda essa energia? Está vindo da massa dele, ou seja, o Sol ele está ficando cada vez mais leve, ele está ficando sem massa, né? Está diminuindo a massa dele. Não, não tenho restrição. Eu estou gravando uma aula para o YouTube. O que eu estou fazendo aqui é uma live, né? Preparando os alunos para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E aí eu faço uma live que era o objetivo eles entrarem aqui e ficarem conversando comigo, igual você está fazendo, né? Azintóide, nem sei se eu estou falando certo, espero que esteja. E aí não tem restrição para pergunta, pode perguntar. Aí essa live aqui eu vou colocar ela no YouTube para quem perdeu consiga ver depois para eles se prepararem para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, tá? Então pode mandar ver nas perguntas aí. As que eu puder responder, né? Porque eu também não sou detentor do conhecimento, não, tá? Não sei tudo, não. Bom, aí, ó, então o Sol vai começar uma briga, né, gigantesca. Ele está perdendo massa. Se ele está perdendo massa, a atração gravitacional dele vai diminuir. E aí quem que vai ganhar a briga? A fusão. Ou seja, ele vai ficar com pouca massa, a atração gravitacional não vai mais conseguir segurar ele. E aí a fusão nuclear vai estar acontecendo, essa energia da fusão vai fazer com que o Sol exploda. E aí ele vai expandir. Então, o Sol vai ter uma morte que é a seguinte, aqui na sequência principal, o Sol ele vai a massa dele vai se manter constante, né? Vai ter diminuído um pouco, e aí com isso diminui um pouquinho a atração gravitacional, e aí ele vai se expandir. Ele vai expandir para quê? Para uma gigante vermelha, que a gente fala. Então ele vai ter uma expansão, uma gigante vermelha. Ou seja, o Sol ele não vai conseguir segurar todas as partículas dele juntas, né? Uma boa parte vai expandir e vai aumentar o tamanho dele sendo uma gigante vermelha. Tá? Então é mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Ó. Eu vou falar sobre redshift e bullshift em uma outra aula de efeito Doppler, tá? Então é lá que eu vou falar um pouquinho. Aí eu vou falar de efeito Doppler, de lei de Hubble, né? Ou amanhã, provavelmente amanhã, né? Não sei ainda se eu vou ter compromisso, mas amanhã, provavelmente, ou no sábado, tá? No sábado à tarde. O Sol, ele vai realizando a fusão e ele não vai parar de fazer fusão, tá? Então agora ele está fazendo a fusão e vai continuar enquanto tiver hidrogênio nele. E aí com isso a massa dele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até chegar uma hora que a atração gravitacional não controle mais as explosões da fusão. E isso aí vai fazer com que ele estoura em uma gigante vermelha. Essa gigante vermelha, ela vai ser tão grande que ela vai engolir a órbita de Mercúrio, Vênus e da Terra, né? Só vai sobrar dos planetas rochosos Marte. Mesmo assim, a explosão vai jogar tanta coisa no universo
que Marte vai ser varrido, né? Vai ter uma onda de choque gigantesca lá, vai ter muita radiação, não vai sobreviver, se tiver alguém lá em Marte, não vai sobreviver ninguém. Bom, depois que a gigante vermelha, ela explode, ela faz uma coisa que a gente chama na astronomia de nebulosa, né? É um berço de novas estrelas, mas ela faz uma nebulosa. Como o Sol não é tão grande, não tão massivo, não vai nascer nenhuma estrela. E aí essa massa que aumentou, que expandiu, ela vai se dissipando no universo e vai sobrar um núcleo com fusão nuclear ainda, fazendo a fusão nuclear. E esse núcleo vai virar uma anã branca. Então, ó, aqui na sequência principal, o Sol vai expandir até uma gigante vermelha e depois ele vai virar, depois de alguns milhões de anos, bilhões talvez, uma anã branca. E ele vai parar aqui, ó, né? A temperatura mais alta, né? Então, ele vai virar uma anã branca. Então, ele explode na gigante vermelha, espalha o que sobrou, vai sobrar um núcleozinho bem pequenininho, que é uma anã branca. Então, essa é a evolução do Sol. Então, por isso que eu comecei a palestra falando se o Sol, como que o mundo ia acabar. É isso. O Sol ele vai crescer tanto na gigante vermelha que ele vai engolir a Terra. Né? A Terra vai ser engolida e aí não vai sobrar nada. Né? Tá? Então, é desse jeito que a Terra vai acabar com certeza. E aí, sabendo disso, né, o que a gente tem que começar a fazer? Bom, então esse vai ser o fim do planeta Terra e eu falei um pouquinho desse fim, eu expliquei um pouquinho de evolução estelar, né? Só que a estrela, né? Eu vou ver se eu deixo aqui na sequência principal. Esse aí vai ser a morte do Sol, né? E aí tem duas consequências disso. Primeira, os astrônomos já sabem disso. Fala, o Sol, na escala de evolução da sequência principal, ele é estrela tipo G, ele vai evoluir para uma gigante vermelha. Essa gigante vermelha tem mais ou menos esse tamanho, ou seja, a órbita da Terra vai ser engolida por essa gigante vermelha. Então, consequência disso, se a gente quer continuar com a humanidade, a gente tem que sair da Terra, certo? A gente tem que sair daqui. Qual é o lugar mais próximo da Terra? É a Lua. Bom, mas a gente já foi na Lua, é muito perto, né? Se a Terra vai ser engolida, a Lua também vai ser engolida. É um satélite terrestre, né? Então não adianta muito. Vamos um pouquinho mais para longe. Qual lugar mais longe? Né? Marte. Então, por isso que agora está começando essas missões para Marte. A gente quer ver se tem possibilidade de vida em Marte para fazer uma estação lá. Então, o objetivo é sair da Terra, faça uma estação na Lua. O que essa estação faz? A gente vai abastecendo. Aí se torna uma viagem mais próxima para Marte. Aí eu vou para Marte, vou levando pessoas para Marte. Colonializo Marte, faço a colonização lá. Bom, aí Marte está lá, colonizada, é outra estação. Ou seja, vai ter humanos na Terra, na Lua e em Marte. Aí eu vou para um lugar mais longe. Qual outro lugar? Alguma lua de Júpiter ou Saturno. A lua mais indicada para ter vida, Titã, uma lua de Saturno que tem água, ou seja, pode ter vida lá, a gente consegue fazer, se adaptar às condições lá. Aí é outra estação. Aí eu vou lá para mais longe, eu vou para uma lua de Urano, vou para uma lua de Netuno, e assim vou até chegar no Plutão, por exemplo. E aí vão indo mais longe até chegar em outras estrelas da galáxia, né? E aí eu consigo com que a humanidade continue. Isso aí parece ficção científica, mas se a gente não começar a fazer essa evolução agora, daqui a alguns milhões de anos, quando isso acontecer, né, a gente nem sabe se vai ter humanos aqui por causa das outras tipos de morte da Terra, mas isso aí não vai acontecer, né? Então a gente não vai conseguir a prosperação da humanidade. Então a gente já começa a ver essas viagens interplanetárias para ver se tem a possibilidade de se criar a vida em outros lugares do nosso sistema solar, com busca em outros lugares da galáxia, né? Por isso essa busca de exoplanetas, né? Planetas que possam ter vida em alguns outros lugares da galáxia. Isso aí é tudo um planejamento para daqui a alguns milhões de anos a vida humana chegue nessas outras regiões do espaço. Bom, além dessa morte aí do Sol, tem outros 3 tipos de morte interessante, né? Dependendo da massa da estrela, ela morre de outra maneira. Então, o Sol ele é resto de uma outra estrela que tinha na nossa galáxia, né? Então, a massa, se for muito grande, né, começa a acontecer isso que aconteceu com o Sol,
E aí fala, putz, a explosão está muito grande e não segura. Explode. Sobra uma estrela no meio que a gente chama de supernova, né? A supernova é um tipo de morte de estrela que é uma estrela que ficou com uma fusão nuclear tão grande, porque ela era muito grande, né, muito maior que o Sol, essas estrelas aqui, ó, tipo O, tipo B e tipo A, elas são tão grandes que a massa dela, né, faz muita fusão nuclear, então a fusão é muito grande e ela explode. Ela explode, joga gás hidrogênio ainda, né, joga gás hidrogênio para o espaço e sobra ainda uma estrela, né, que é a supernova, que a gente fala. Ou seja, uma estrela que renasceu, né, ela é nova de novo. E aí ela diminui de massa e aí continua fazendo a fusão nuclear. E às vezes ela continua gigante, tá? Parte dessa explosão que foi é da onde originou o gás para se originar o Sol. Por isso que o Sol ele tem elementos mais pesados que hidrogênio e hélio. Por isso que a Terra, Mercúrio, Saturno, todas essas aí têm componentes, né, na sua formação, átomos pesados, né? Que átomos pesados? Carbono, nitrogênio, oxigênio, sódio e lítio, se eu não estou enganado. Bom, até ferro, né? A Terra aqui tem ferro por causa dessa explosão da supernova, né? Então a gente pode falar que nosso corpo é poeira de estrela, né? É graças a essa supernova que originou o Sol que a gente tem a vida como a gente conhece. E outro tipo de morte de estrela, se ela for muito, muito grande, ela pode fazer uma explosão desse tipo, só que ela tem muita massa. E aí ela começa a atrair as coisas para ela, né? E aí tem um limite que eu não sei muito bem explicar, que chama limite de Chandra-Lazeca, que foi o cara que estabeleceu isso. E aí essas estrelas, elas viram que a gente conhece por buracos negros. Então, outro tipo de morte de estrela é quando ela para de emitir muita luz por causa da fusão nuclear, ela tem uma massa gigantesca, né? E aí essa massa ela começa a atrair a própria luz e cria o buraco negro, que é uma grande curvatura no espaço, começa a atrair tudo para lá, né? Dizem que o centro da nossa galáxia é um buraco negro e ele está localizado na constelação de Sagitário, né? Tem alguns estudos que mostram isso aí. Seguem uma estrela lá em Sagitário, seguiram ela durante 20 anos e viu que ela está girando em torno de um ponto que não tem nada. E esse ponto que não tem nada provavelmente é um buraco negro, né? E aí o buraco negro cabe uma aula só, né? Quem se interessa por buraco negro, eu aconselho a ler os livros deixa eu pegar aqui para vocês, mas são 2 livros, né? Esse aqui, ó, do Neil Gray Tyson, né? Deixa eu colocar em tela grande. Colocar a live em tela grande. Ó, esse livro aqui, ó, Neil deGrasse Tyson, Buraco Negro, né? Ele fala tudo sobre buraco negro, vai contando a morte, né? A morte do buraco negro. E também tem o livro esse eu não tenho aqui, né? O livro, não, acho que eu tenho. Não tenho. Não. E tem o livro do Hopkins, que é Uma Breve História do Tempo, né? Que até saiu o filme aí, mas não conta muito do livro, mas o livro, Breve História do Tempo, também fala bastante de buraco negro. Bom, a live agora já está com 1 hora quase, né? 55 minutos. Eu acho que de vídeo, né? Que eu estou gravando aí essa aula sobre a evolução do Sol, já tem uns 40 minutos, né? Então eu vou encerrar essa aula por aqui e vou fazer uma aula curtinha agora de unidades astronômicas. Beleza? Então, agradeço o pessoal que viu até aqui, né? O pessoal do YouTube aí, ó. Quem viu até aqui, larga o gostei aí se gostou. Se inscreva no canal e divulgue meus vídeos, ó. Divulgue pro pessoal aí, os colegas da escola, os colegas da faculdade aí, ó. Divulgue os vídeos do Física e aí você ajudando na divulgação vai me dando ânimo de fazer mais vídeos, né? Porque não adianta nada eu fazer essas lives, fazer os vídeos e ninguém vê, né? Você fala, pô, tô fazendo isso aí para quem, né? Para mim? Não tem muito sentido. Então divulguem aí no Face, compartilhem no Twitter, compartilhem no Instagram o canal e os vídeos do Física Beleza? Brigadão, então, até a próxima aula. Valeu!